Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Acabamos de informar aos nossos ouvintes, através da Constituição Divina, através da Palavra de Deus, que nunca passará. Passará o céu, a terra, mas a palavra não passará. Seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. E aqui está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 10º versículo. Isso que acabamos de revelar, de mostrar, de ler para os nossos ouvintes. Agora, se eu estivesse distribuindo pílulas nesse instante, oferecendo através do rádio, pílulas que fizessem as pessoas ter uma longevidade de 1000 anos,
Se você tomasse daquela pílula, você viveria com toda a juventude e robustez 1000 anos. Então nós iríamos precisar de quê? Do exército. O exército brasileiro teria, sem dúvida, de controlar o povo. Isto é verdade ou não? Pense bem, uma pílula que faria você viver 1000 anos com toda a saúde, com toda a robustez, não sujeito a acidente, a câncer, a AIDS, a diabetes, qualquer outro mal no corpo. Nunca morrer durante 1000 anos. Então, é claro, o exército brasileiro, as forças armadas, a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, teria que controlar o povo. Porque o povo avançaria nisto como entre a vida e a morte. Agora, o que nós estamos oferecendo, isto quer dizer, todos os pregadores na terra do Evangelho estão supostos a oferecerem isto para o povo. Só tem uma coisa, que é sem preço, sem dinheiro. E não precisa do exército controlar. Por quê? Porque o desinteresse é muito grande. Por que que o desinteresse é grande? É porque não é visto pelos olhos da carne, como São Paulo acaba de dizer. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Aqui no capítulo anterior, que é o capítulo 4, sua segunda carta aos Coríntios, verso 16, o Espírito Santo, através do apóstolo, diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ouvintes, o Espírito Santo de Deus, através deste mesmo apóstolo, nos ensina, nos traduz o que realmente significa fé, o que quer dizer fé. Essa palavrinha de 2 letras em português. No inglês ela tem 5 letras. Em outras línguas deve variar também. Mas no nosso português, apenas 2 letras. F-E. O que significa isso? O que é a fé? Em Hebreus capítulo 11 ele responde: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muito bem, vamos adiante. Por que que o Evangelho tem que ser insistido? Esta vida do milênio, e não apenas o milênio, mas a eternidade, sem um fio de cabelo branco. A eternidade, pense bem, eternidade, sem uma coceira sequer, sem velhice, sem juventude, sem meninice, sem infantilidade, como entre 20 e 22 anos de idade, esse corpo celestial glorificado, não mais sujeito à morte, não mais sujeito ao espaço, não mais sujeito a salário mínimo, não mais sujeito a médicos, não mais sujeitos a advogados,
a polícia, a transporte, a cemitério, a hospitais, a esgotos. O homem é sujeito ao esgoto, à fossa, não mais sujeito à velhice. Veja só. Mas por que isso tem que ser insistido e é aborrecido? Uma segurança desta é porque é de graça. Ah, porque é de graça? Sim. E porque só pode ser recebido pela fé. E o homem anda pelo que vê. Se houvesse uma pílula comprovada pela ciência que fizesse o homem viver, não precisa ser 1000 anos, bastava dizer que ele ia viver 100 anos, com uma boa saúde. Então, necessitaria do exército, de todas as forças armadas, todo o sistema policial para controlar o povo. Mas é de graça. O que disse Deus através do profeta Isaías, no capítulo 55? Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Ora, meus ouvintes, isso é tão certo quanto a luz do sol brilha durante o nosso dia. Isso é tão certo quanto você sente a sua roupa em seu corpo. Isso é tão certo quanto o seu tato. Isso é tão certo. A fé é uma substância. A fé é naquilo que Deus tem preparado para nós. Não é a minha igreja, não é o meu evangelho, não é o meu ministério, não é a minha pessoa, e nem pessoa alguma de homem algum nessa terra, e nem tampouco igreja alguma. Isso é Deus, isso é a palavra revelada. Mas o que acontece? Eles dizem que o homem é um produto do meio. Então, aquele homem é produto do meio de tal igreja. Outro homem é produto de outro meio, de tal igreja. E de tal ala da sociedade. É isso? O homem está dentro de um meio nesta era que se chama a Era de Laodiceia, que quer dizer mulher e direito dos povos. Ela concentra todos os males das eras passadas. A Tiatira, que quer dizer domínio feminino, e todos os males das eras passadas estão concentrados na Era de Laodiceia. Por quê? Porque todas as virtudes também, todas as virtudes passadas, inclusive aquelas 3 últimas que formam o parto normal, que é a justificação pela fé, a mensagem de Lutero, a santificação, que é a mensagem de João Wesley, simultaneamente com os dons espirituais, e agora o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo com William Branham. Isso é um parto normal. A justificação é a água. O sangue é a santificação. Logo, vem o Espírito, a vida, porque é assim um parto normal. O parto normal é precedido de água, sangue e a vida. O Espírito, a criança, manifesta. O Espírito manifestado através do Filho que acaba de nascer.
Então, é um parto normal, essas 3 últimas eras. Ela concentra todos os males das eras passadas. E aqui está, na mensagem, na palavra de Jesus Cristo, Ele que está fora da era já. A era não terminou, mas Jesus está fora desta era de Laodiceia. Ela vai terminar com o início da grande tribulação e com o rapto. São acontecimentos simultâneos. O arrebatamento, então, dá-se ao início dos 3 anos e meio da grande tribulação. E Deus não tratará mais com gentios. Ele tem virado as suas costas para os gentios, então, e vai tratar com judeus, porque ele não trata com os 2 povos ao mesmo tempo, com judeus e gentios ao mesmo tempo. Ele virou as costas para os judeus e tratou com os gentios. E como José lá no Egito casou-se com uma gentílica, depois de ter sido preso, humilhado, desprezado pelos seus irmãos, jogado na cova, então ele subiu, como José subiu. E ele se casou com uma gentílica, foi o que Jesus Cristo fez, depois de ser rejeitado pelos seus. Ele tirou uma esposa gentílica. Então ela vai aos céus. Ele está nos céus. Agora com sua esposa, com sua noiva gentílica, estou falando do rapto. Mas antes, porém, ele já está fora da era. Aqui está escrito em Apocalipse, capítulo 3, verso 14, o retrato falado da nossa era, da era de Laodiceia, que quer dizer mulher, que quer dizer direito dos povos, reunindo em si todos os males de todas as eras, e que por fim será sacudida com um grande terremoto profetizado. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Amém é assim seja, é o final. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. É o estado da igreja de Laodiceia. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Sempre a boca de Deus na terra foi um profeta. Não tenha dúvida. Se crer, é verdade. Se admitir, é verdade. Se não admitir, se não crer, é verdade. A Bíblia não falha. A boca de Deus na terra é seu profeta. E ele é chamado de o Filho do Homem. E como nos dias de Noé, e de Sodoma e de Gomorra, seria também na vinda do Filho do Homem. Então, continuemos. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Agora vem o grande conselho. Agora vem a grande oportunidade que ele dá para a era em que estamos vivendo. Ele vai dizer que está do lado de fora batendo, mas ele dá um conselho. E bem-aventurado aquele que tem ouvido para ouvir esse conselho. Então se torna um problema individual. É seu. Não é de seu marido, não é de sua mulher, não é de sua mãe, não é de seu pai, não é de seu pastor, não é de seu padre, não é de ninguém. É seu. Naquele dia, você vai responder por si próprio. Aconselho-te
que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ora, meus ouvintes, abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12. Veja, esta era não aceita a correção de Deus. Ela não pode aceitar uma mensagem profética, porque ela está castigando. Deus castiga não é quebrando as pernas, rachando a cabeça, como muitos pais fazem com suas pobres crianças, e como muitos pastores açoitam o povo, os legalistas. Não. Ele corrige e ele castiga através de sua palavra. É isto. Leia Hebreus capítulo 12. Aquele que não aceita a correção não é filho, é bastardo. É um bastardo. Não importa se nasceu no santo matrimônio, o santo, entre aspas, casado na lei e na igreja. Ele é um bastardo. A essas alturas é preferível ser um Jefté. É preferível ser um Jefté. É preferível ser uma Raabe. É preferível ser uma Maria Madalena. É preferível ser uma samaritana, um Zaqueu, um ladrão arrependido. Mas continuemos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando às igrejas. O Espírito não pode ter controvérsia. Se Jesus tem igrejas, então ele tem que falar a todas elas com a mesma doutrina, com a mesma fé, com o mesmo batismo. O Espírito Santo é um só. A voz de Deus é uma só. E por que ele ensina uma coisa aqui? Bom, é o Espírito Santo que está ensinando. Depois ensina outra ali, diferente. Será que não dá para meditar, pensar, fazer um exame introspectivo e perceber a que hora nós estamos vivendo? Mas o que acontece? Vejamos em 2 Coríntios capítulo 5. Nós estamos falando do testemunho de Deus, que é a sua palavra. Nós estamos falando que a árvore testifica através da queda de suas folhas e depois, então, quando ela refloresce, as folhas voltam. Nós estamos falando de uma ressurreição. Nós estamos falando de um arrebatamento. Nós estamos falando coisas que o Espírito diz. Essa palavra não pode ser de particular interpretação. Ela não pode ser interpretada. Deus é o seu próprio intérprete. A Bíblia interpreta a si mesma. Agora, precisamos da revelação. Que Deus te abençoe. Continue meditando. Nós continuaremos, se Ele permitir. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que doce voz tem, meu Senhor,
voz de amor tão terna e graciosa que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas vezes que eu triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus me não deixa sofrer, sua voz me ensina um caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual o maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar.